Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou o Douglas Tibel e eu estava aqui corrigindo um trabalho rapidamente, um trabalho que me enviaram, e eu pensei assim, poxa, por que eu não gravo aqui como é a correção que eu faço para que os alunos possam ter uma noção e também não venham a cometer alguns erros. Eu vou focar aqui em apenas uma correção de não português, essas coisas assim, mas na escrita científica, que é o que faz com que você chegue lá na banca e seja reprovado. Então, você, no mínimo, tem que entender alguns conceitos. Obviamente, aqui nesse TCC, eu não vou ter todos os exemplos do mundo, mas os que acontecerem aqui, você vai ficar já ciente, certo? Eu estava até lá embaixo já fazendo a correção, vou voltar aqui, então eu vou começar a olhar aqui, eu vou começar a olhar e vou te falando ao vivo. Olha, por exemplo, nessa parte aqui, ó, tá vendo? Um parágrafo, ele tem que ter uma pontuação. Ele tem que ter uma pontuação e depois ele tem que continuar para lá. Isso é como se fosse um texto corrido. Isso aqui não é muito bem visto pela banca. Então aqui, ó, logo após esse ponto, você tinha que colocar mais conteúdo. Entendeu? Mais conteúdo para poder fechar um parágrafo, entende? Então aqui deveria ter mais conteúdo. Vamos lá. Ok. Aqui como eu consigo perceber? Aqui é a introdução, certo? Então a introdução ela tem que ter alguns elementos que eu já falo no meu e-book. Então aqui ele está falando do objetivo, que é necessário falar. E aqui aqui é um errinho de português, ele separou o sujeito do verbo por vírgula. Isso aqui não é o meu foco, mas eu marquei aqui para ele. Deixa eu ver mais o que. Então, aqui, o que eu coloquei aqui? Uma coisa interessante que alguns alunos cometem erros, ok? Quando você usa marcadores, você não pode terminar um parágrafo, um capítulo. Você não pode terminar um capítulo com marcadores. Aqui embaixo tem que ter você tem que adicionar um outro parágrafo conclusivo, até mesmo falar desses marcadores. Isso daqui é considerado pela banca um desleixo. Por quê? Porque você falou de duas coisas aqui, você pontuou duas coisas, ou N coisas, mas não falou delas aqui. Você não explicou sobre elas ou não falou um pouco sobre cada uma delas. Então, é esperado que logo depois de marcadores venha aqui um parágrafo conclusivo, certo? Então, vamos continuar. Aqui, ó, esse é um outro erro aqui também de escrita científica. Logo depois de um embasamento, que ele fez uma citação indireta aqui, ele deveria colocar aqui um texto conclusivo dessa citação, que ela é uma argumentação e também uma conclusão ao mesmo tempo, já que é o final desse trecho que ele está fazendo aqui, desse capítulo. Então, é importante que você entenda que você não pode simplesmente terminar com uma citação indireta, você precisa fazer um texto conclusivo. Todo parágrafo ele é constituído de 4 elementos e eles podem se inverter a ordem, porém eles têm que existir, que é tópico frasal, a sustentação, a argumentação e conclusão. Ok? Isso eu falo bem detalhadamente no meu e-book, que ajuda os alunos a escrever o TCC de forma que seja irrefutável pela banca. Se na sua banca tiver doutor ou mestres, com certeza eles vão entender o padrão. Outra coisa que, vamos lá, aqui ó, de novo acontecendo uma citação indireta. Olha só o que ele fez, ele terminou uma citação indireta e depois ele começou uma citação direta aqui. Agora veja bem, você não pode fazer isso, tá? Isso aqui não pode. Você, entre um e outro, você tem que colocar aqui um texto argumentativo da citação acima. Então, você vai ter que falar da citação indireta, argumentar o que você acabou de escrever lá. E essa citação direta aqui, nesse caso, ela tem até 3 linhas, então ela não deveria ter recuo. Esse aqui é um outro probleminha. Outro problema muito sério aqui, ó, esse erro não pode acontecer. Logo abaixo de uma citação direta, ele não colocou a argumentação. Citação indireta até irrelevante, porém na citação direta
é obrigatório você ter uma argumentação abaixo da citação direta. O que é uma argumentação? Você teria que falar aqui, dentro dessa citação direta, qual foi o seu foco e o que ela quis dizer. Entende? Você vai ter que argumentar essa citação direta aí com o leitor, vai falar dela, vai falar de uma forma dissertativa e argumentativa. No meu e-book eu deixo trechos e ideias, eu falo como você deve escrever direitinho cada trecho desse. Aqui ele terminou com... eu já vi aqui um apude, eu já vi mais alguns apudes aqui para cima, tá vendo? 3 apudes aqui, menos isso aqui não pode. Isso daqui, ele está citando um outro trabalho muitas vezes, ou está se baseando em outros trabalhos. Isso não é muito... não fortalece a base teórica do seu TCC. Então é muito importante que ele pare por aqui. 3 já exagero. Então assim, ele tem que buscar fontes de livros, saber usar isso ao favor dele, a não ser que ele esteja fazendo aqui um trabalho de expansão de outros artigos. Fora isso, não dá para se basear em obra que seja trabalho de alunos, mesmo que seja mestrado, porque os alunos eles cometem erros. E os livros, eles são a base mais confiável que você pode ter aí. E você pode cair em um plágio sem querer. Essa semana, uma aluna falou, Douglas, eu posso fazer aqui um apude de um artigo, de um periódico que eu peguei lá no... ela pegou... deixa eu ver. Eu não lembro de onde ela pegou. Só sei que ela falou que era confiável. Aí, acho que era lá no periódico.caps, se eu não me engano, era da CAPES. Então, era o mestrado de lá. E eu falei assim, olha, não é aconselhável, dá uma olhada e tal. Aí eu falei assim, olha, mas se você não tiver outra fonte, pode usar. Aí ela foi e na hora que ela foi usar, ela viu o livro e acabou que ela tinha um livro. Quando ela foi olhar, ela percebeu que o aluno cometeu um plágio sem perceber, possivelmente, o aluno que fez essa dissertação. Porque ele escreveu o trecho exatamente como estava lá no livro, porém não citou a autora. Então ela falou, nossa, eu acho que agora não vou mais usar esse periódico não, fiquei com medo e tal. Eu falei, realmente, então sai fora. Então existem esses detalhes. Olha um ponto interessante aqui, é que olha só que legal. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4 linhas, tá vendo? Acho que, se eu não me engano, acima de 4 linhas, se ele está fazendo uma citação direta, informando a página, aqui ele deveria fazer o recuo. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes. O mesmo erro lá que eu falei de cima, terminando com uma citação indireta, simplesmente não pode fazer isso. Você tem que ter uma argumentação aqui embaixo, uma argumentação conclusiva. Aqui, base. Então, assim, olha, só de passar o olho dá para perceber alguns detalhes. Aqui um parágrafo corrido, que não tem pontuação, não tem não tem pontuação e continua a ideia a fim de terminar. Que ele fez uma entrada e fez a citação dele. E aqui ele já começou a fazer uma outra citação, isso aqui não pode também. Logo depois da citação direta, você vai ter que fazer uma argumentação aqui sobre a citação direta lá em cima. E depois você vai poder fazer a citação indireta. Okay. Aqui ele falou que, na opinião desse autor aqui em cima, isso daqui, ele fez a citação. Eu não me recordo desse detalhe, acredito que o que ele tem que fazer aqui, conforme a norma, ele tem que citar, mesmo informando, ele vai ter que citar aqui e mencionar a página, já que é uma citação direta. Acho que daqui para baixo eu só tinha feito até ali, daqui para baixo. Deixa eu ver, olha só como eu faço aqui, só de passar o olho, eu já vou verificando esses problemas. Aqui ele fez direitinho, citação, aqui já fez outra... Aqui um detalhe, ele fez uma citação direta, porém não informou a página. Então aqui é um erro. E outra PUD ali. Aqui ele fez uma citação direta, tá vendo? Formou a página, porque se ele formou a página, citação direta, porém ele não recuou, não fez o recuo. Aqui ele fez uma conclusão, porém essa conclusão dele aqui também é um parágrafo corrido, então ele vai ter que colocar mais informação aqui a partir dessa linha. E aqui acabou o texto. Ele não tinha formatado em nada e só mandou
eu dou uma olhada mesmo, porque ele estava fazendo. Então, assim, pessoal, eu acredito que não tem todas as situações aqui, mas eu queria que vocês entendessem como é que o seu orientador vê o seu trabalho. Então, ele só de passar o olho, às vezes você se pergunta, mas nem chegou a ler direito, mas não precisa nem ler, só de olhar está vendo que a estrutura está mal estruturada. Então, como que o orientador lê? Ele só vai ler quando ele corrige tudo isso e você manda ele vê que a estrutura está correta, e a partir daí é que ele vai ler. Aí quando ele encontrar novamente um erro, ele vai pedir para você corrigir. Então, assim, evite esses erros aí. Embaixo de imagem, por exemplo, você tem que mencionar o que você está falando da imagem acima, mencionar embaixo, falar sobre um pouco sobre a imagem antes de colocar uma imagem. São pequenos detalhes assim. Essa estrutura para escrever cientificamente com tópico frasal, essas coisas todas, tem no meu e-book. Se você quiser, pode clicar aqui no link da descrição. Você vai ser levado, você vai receber um material que é a minha base de arquivos totalmente gratuita no seu e-mail, e também eu vou te apresentar o meu e-book se você quiser conhecer. Existem pessoas, milhares de pessoas no meu canal sendo beneficiadas com o uso da escrita científica desse e-book. Eu espero que tenha te ajudado. Se você sabia, se você não sabia, deixa os seus comentários aqui. Ou se você tem dúvida, deixa a sua dúvida aqui embaixo. Você pode ver no meu canal que eu respondo praticamente todos os comentários. Eu só não vou responder, gente, se acaso eu realmente não ver, se eu não tiver visto. Porém, eu tenho uma rotina de um certo dia da semana eu faço a verificação desses comentários e respondo todos. Então você vai ter sua resposta. Eu espero que esse vídeo ajude você a entender melhor, a corrigir. E antes de terminar, eu vou dar uma última dica, que é um dos erros recorrentes dos alunos, né? Que é o seguinte: você escreve, porém você não lê. Então, assim, você tem que escrever e ler. Depois que você lê, quando você estiver lendo e você encontrar um erro, o que você vai ter que fazer? Você corrige o erro e volta e começa a ler o capítulo de novo. Sempre assim, você não corrige e continua lendo dali para baixo, você corrige e volta a ler do início, porque aquele erro influencia em tudo. Então é assim que eu faço para poder escrever um texto. Eu escrevo o texto e depois eu volto e vou lendo. Se eu encontrar um erro, eu corrijo aquele erro e volto no início, eu vou fazendo isso. Passem um corretor. Outra dica é passar o corretor ortográfico do Word, pelo amor de Deus. Existem erros aqui, grifados de verdinho, que em sua opinião, tá vendo? Então aqui existem erros que o próprio Word corrige para você e você manda assim para o seu orientador. O que você quer que o seu orientador faça? O seu orientador ele não tem a obrigação de ficar corrigindo erros de português. Então eu espero que você também considere essas dicas. Pague aí um freelance, ou pague um amigo, uma professora para fazer correção do seu trabalho. Isso te faz ganhar tempo. O seu orientador ele vai corrigir seu trabalho com mais velocidade e focar na sua pesquisa em si. Ok? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço. Compartilhe esse vídeo aí para todo mundo. Ajuda o canal a ser encontrado, que eu vou fazer mais vídeos para vocês. Um abraço e até mais. Bons estudos!